O meu nome é Elisa e hoje vou contar-vos uma história que mudou a minha vida. Uma história que me marcou para sempre, uma história que me partiu, uma história que preferia nunca viver, mas que, no entanto, faz parte de mim. Durante muito tempo hesitei em falar sobre o assunto, em colocar em palavras o que senti, o que vivi. Porque não é apenas uma história de amor. É uma história de paixão, ilusão, dor e arrependimento. E hoje quero partilhar convosco. Talvez algures alguém entenda. Talvez alguém, ao ouvir a minha história, evite cometer os mesmos erros que eu. Porque o amor, quando mal colocado, pode tornar-se uma prisão, uma obsessão, uma ferida que nunca cicatriza. Tudo começou há 3 anos. Tinha 22 anos, uma vida estável e plena. Estava no último ano da universidade e trabalhava em part-time num café para pagar os meus estudos e o meu apartamento. Adorei a minha vida, adorei a rotina. Eu era uma rapariga séria e responsável que não corria riscos desnecessários. Sempre acreditei que o amor me chegaria naturalmente, que me bateria à porta no momento certo, com a pessoa certa. Mas o que eu ainda não sabia é que, por vezes, o amor não é nada parecido com aquilo que imaginamos. Foi num dia de outono que tudo mudou. Nesse dia, entrou no café onde eu trabalhava e, sem saber, virou a minha vida de pernas para o ar. O seu nome era Samuel. Alto, carismático, tinha uma presença que não deixava ninguém indiferente. Não era como os outros clientes. Ele não pediu à pressa, demorou. Observou, analisou, esperou. Quando cheguei para anotar o seu pedido, olhou para mim com aquele sorriso torto, aquele sorriso que, mais tarde percebi, podia abalar o mundo de qualquer mulher. Parece estar com pressa, disse-me com uma voz calma, quase divertida. Eu sorri educadamente. É trabalho. E se eu lhe disser para abrandar um pouco? Apenas 5 minutos. Levantei uma sobrancelha. Quem era ele para me dizer isso? Mas algo nele já me intrigava. Naquele dia, ainda não sabia que aqueles 5 minutos se iriam transformar em horas, dias, noites inteiras a pensar nele. Os dias passaram e Samuel voltou vezes sem conta. Arranjava sempre uma desculpa para falar comigo. Fazia perguntas sobre mim. Queria saber os meus gostos, os meus sonhos, os meus medos. Olhou para mim com uma intensidade perturbadora, como se visse através de mim. Eu deveria ter sido cauteloso. Devia ter compreendido que este tipo de homem nunca vem sem consequências. Mas na altura eu era apenas uma miúda ingênua que ainda acreditava em boas histórias. Aos poucos aproximou-se. Nunca me apressou, demorou, como um predador que sabe exatamente quando atacar. Enviou-me uma mensagem a altas horas da noite, fez-me rir, ouviu-me como se eu fosse a única pessoa que importava. Sabia o que dizer, como dizer. Ele estava a brincar comigo de maneiras que eu ainda não compreendia. Então, uma noite, tudo mudou. Estávamos lá fora, a caminhar depois do trabalho. Estava fresco, o vento soprava suavemente. Estávamos a falar sobre tudo e sobre nada, e a certa altura ele colocou a mão na minha. Um momento, um simples toque, mas foi o suficiente para fazer o meu coração acelerar como nunca antes. Eu sabia, naquele momento, que estava perdido. A partir desse momento tudo aconteceu muito rapidamente. As nossas trocas tornaram-se mais intensas, mais profundas. Telefonava-me tarde da noite, contando coisas que mais ninguém sabia sobre ele. Contou-me o seu passado, as suas feridas, as suas dúvidas. Fez-me sentir especial, única. Fez-me acreditar que era diferente dos outros, que era eu que o podia compreender, ajudar, mudar. Eu estava apaixonado, louco, desesperadamente. Mas o que eu não sabia é que Samuel não era um homem como os outros. Ele era uma ilusão, uma miragem. Era o tipo de homem que entra na sua vida, virá completamente de pernas para o ar e desaparece sem avisar. Uma noite desapareceu. Chega de mensagens. Chega de chamadas. Uma semana inteira sem novidades. O meu coração estava desordenado.
Os meus pensamentos também. Eu estava perdido. Depois ele voltou, como se nada tivesse acontecido. Desculpe, precisava de apanhar um pouco de ar fresco. Eu devia ter ido embora naquele momento. Eu devia ter percebido que ele estava a brincar comigo. Mas eu já estava muito apegado, muito apaixonado. Uma noite, enquanto estávamos num bar, entrou uma mulher. Uma mulher que lhe lançou um olhar gelado antes de sair. Sentiu tenso. Quem é? Perguntei. Ele desviou o olhar. Pessoa. Mas o seu silêncio falou muito. Eu conduzi a minha própria investigação e descobri o impensável. Ele já estava com alguém. Uma mulher que via há anos. Eu era o seu jogo. Quando o confrontei, nem tentou negar. Eu avisei-te, Elisa. Não fui feito para o amor. O meu mundo desmoronou. Eu cortei laços. Eu tentei esquecer isso. Mas como esquecer alguém que deixou uma marca na alma? Os meses passaram e por vezes encontrava o seu olhar à distância. Ele não voltaria. Ele não estava a tentar desculpar-se. Porque ele sabia. Ele sabia que eu já estava destroçado. Hoje sei que devia ter saído muito antes. Que me perdi nele. Que amei um homem que nunca me amou de volta. E essa é a pior dor. Amar alguém que nunca teve medo de te perder. Porque por vezes, a pessoa que mais amamos é também quem mais nos magoa. Concluindo, esta experiência transformadora levou a minha história a um fim abrupto e inesperado. O comprimento de 32 centímetros simbolizou um ponto de ruptura, marcando o fim de um capítulo da minha vida. Este acontecimento deixou uma marca indelével na minha memória.